Fala família, seja bem-vindo ao Bora Up Podcast. Estamos no 7º episódio. Eu sou o Frank Borges e tenho o prazer de apresentar aqui meu parceiro, meu amigo. Nós estamos num modo diferente hoje. Meu amigo Crispim. Fala, querido. Fala galera, como é que estão as coisas? Família, hoje é um daqueles dias para explodir a cabeça. Hoje nós vamos falar de risco empresarial. Por essa vocês não esperavam. Vamos lá, Frank, introduz os nossos convidados hoje. Vamos lá. Primeiro vamos nos apresentar das nossas empresas, né? Que é a nossa copatrocinadora aqui. Faço parte da diretoria comercial da LCK Uniformes e Camisetas. E estamos aqui para entrevistar hoje nada mais, nada menos que falar de risco financeiro. O Crispim abordou muito bem. Quem que não tem esse medo hoje? Qual empresário, qual empreendedor que não tem esse medo hoje de risco financeiro, hein, Crispim? Falando um pouco da Biosolve, que é a sua empresa de matar barata e lavar a caixa d'água. Eu trabalho com muita gente em campo e eu corro o risco o tempo inteiro e coloco meus clientes em risco o tempo inteiro de algum acidente, alguma quebra. E como diz o nosso amigo Gustavo, e hoje ele vai soltar para a gente aqui que essa frase é emblemática: você quer mesmo ficar com risco no seu colo? Então, vamos apresentar. Hoje nós temos aí o Gustavo, da LDR Corretora de Seguros. Gustavo, fala um pouquinho de você, da sua vivência. Seja bem-vindo, meu querido. Seja muito bem-vindo. Conta a sua experiência para nós, Fala, como é que você pessoal. começou? É um prazer estar aqui. Boa. Agradeço muito, o convite do Frank, o convite do Diogão, mais conhecido como Crispim. E é um prazer estar aqui do lado também do Luiz Guilherme, um grande profissional, para a gente completar esse podcast e a gente está discutindo esse assunto tão importante. Você perguntou quem que é o Gustavo? Justamente. Quem é o Fala um Gustavo, hein? De onde veio? Da O onde que ele come? veio o Gustavo? Eu tô no segmento de seguro há 20 anos. Olha só, tem um rostinho jovem, mas já tem muita história aqui por Caminhada trás, boa, né? uma caminhada boa. E eu comecei lá atrás, sendo estagiário de uma seguradora. Então, quando eu estava na faculdade, eu formei administração de empresas. Eu tive a oportunidade, então, de estagiar em um banco, no departamento da seguradora, era um conglomerado. E ali eu fiquei por alguns anos, até eu ver que a oportunidade de fato que eu precisava e que eu queria, que eu almejava, era o lado comercial. É o lado das vendas, da comunicação, de estar com pessoas igual vocês aqui. E posso falar para quem está nos assistindo, né? Teve. Aqui eu recebi esse convite e o Frank é o cliente da LDR, Diogo é cliente da LDR e o Luiz, ele não é cliente da LDR porque não foi possível fechar o seguro devido ao risco do negócio dele. E a gente pode até falar um pouquinho mais. Tentei ser. Tentou ser, né, Luiz? E é isso, no decorrer aqui a gente vai falar mais, vocês vão conhecer um pouquinho mais da minha história e estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Seja muito bem-vindo, cara. Sua experiência, seu conhecimento aqui vai ser de grande importância para partilhar com nossos amigos aí que nos assistem aqui no Bora Up, né, Crispim? Com certeza, e como diz o Gustavão, aqui a casa é de ferreiro e o espeto ele é de ferro, né? Na verdade, a gente faz o que a gente prega, né? Falando um pouquinho agora do Luiz Guilherme, que é da Trado BPO Financeira, vai dar uma aula aqui hoje de como você administrar melhor as contas da sua empresa. Luiz, fala pra gente aí, conta um pouquinho da sua história. Olha. Também fala da Trado. Da sua trajetória e o que o povo tem muita dúvida ainda, né? O que é BPO, né? Ah, sim. Não, minha trajetória é longa. Até eu chegar aqui onde eu tô foi muito caminho. Mas eu trabalhei muito com consultoria financeira. 12 anos de consultoria financeira, os últimos 3 anos, todos dedicados a BPO financeiro. E sempre mitigando os riscos do empresário, né? Porque ao longo desses 12 anos de consultoria, eu cheguei à seguinte conclusão. Especialmente aqui em Goiás, as 90% das empresas têm 2 perfis. Ou é o dono fazendo o financeiro, ou é o funcionário fazendo financeiro. Aquele funcionário de muita confiança da pessoa.
Aí, resultado, o funcionário de muita confiança, quando eu chegava para dar a consultoria financeira, que eu profissionalizava aquele cara, que o cara ficava ali nos trinques para a empresa decolar, o cara falava, não, agora eu estou profissional, posso ganhar um salário maior e, ó, cascava fora da empresa, ia embora. E a ideia do BPO é justamente acabar com esse risco de perder o funcionário. Então, ao invés dele ter o funcionário ali dentro, ele terceiriza o financeiro e não tem risco trabalhista, não tem pagamento de INSS, FGTS e um monte de outros encargos sociais. Ele tira o sócio lá de dentro, né? Nós falamos sobre isso hoje, né? Sobre sócio, né? Tira o governo lá de dentro, tem uma pessoa assim. E um detalhe, né? Qualificado, né? Vai prestar esse serviço direitinho, porque assim, eu penso que é um paradigma muito grande para o empreendedor ou empresário, Gustavo e Luiz. Pôr alguém terceirizado, como se diz, na mina de ouro dele, ou seja, no capital, no dinheiro, na parte mais o coração da empresa dele, que é as finanças, né? Como é que o BPO consegue romper isso aí? Essa metodologia, vamos dizer assim. Mentalidade, na verdade. Então, rompe com uma tranquilidade muito grande. Pelo seguinte, a partir do momento que você terceiriza o departamento financeiro, vamos supor a seguinte situação. Eu sou um empresário, fui lá, contratei o funcionário, ele saiu, demiti ele foi lá, entrou na justiça, e aí eu tenho que pagar lá R$3.000 durante 6 meses, R$3.000 de rescisão, acordo judicial. Aquele acordo judicial fala o seguinte, se eu não pagar a parcela no dia seguinte, é o valor mais 50%. Tem uns que é o valor mais 100%. Beleza, eu sou empresário, fui lá e esqueci de pagar a parcela. O meu funcionário esqueceu de pagar aquela rescisão. No dia seguinte é 4.500. Meu Deus. Ah, não, eu tenho o BPO financeiro, lá quadrado. Beleza, eu não posso falar pelos outros. Quadrado. O atrado esqueceu de agendar, deu o dia seguinte, você vai continuar pagando os mesmos R$3.000. Ah, e quem vai pagar a diferença? Atrado. Porque ela tem essa responsabilidade, essa competência de orientar o empresário ali na sua parte financeira. Exatamente. Eu puxo a orelha do pessoal lá da atrado. Não gosto de ficar pagando juro e multa por cliente, não. Mas, eventualmente, o funcionário foi lá e esqueceu de pagar um boleto do cliente. Ah, vai rolar juro e multa. R$4, R$5 de juro e multa. Atrado assume tudo isso. Para mostrar que é funcional o BPO, né? Sim, é uma diferença muito grande, porque com relação a você ter um funcionário, é a garantia de que você vai conseguir realizar todas as atividades do seu departamento financeiro sem aquele risco do funcionário pedir demissão, sem aquela situação de, o cara vai entrar de férias. Quando o funcionário vai entrar de férias, depende do financeiro em especial, o dono fica assim 3 meses remoendo aquilo lá no desespero, porque falou, e agora o cara vai sair de férias, como que essa empresa vai funcionar, como que as contas vão ser pagas, e aí fica 3 meses lá até o cara sair de férias. No BPO financeiro não tem férias não, é 12 meses diretão e vai indo. Segue o fluxo com acompanhamento e, bem dizer, uma consultoria. Acaba tendo uma particularidade, uma consultoria ali junto, né? Você está olhando os números da empresa ali. Sim, e ainda tem outras garantias, porque dependendo do tamanho da empresa, eu sou uma empresa pequena, eu consigo contratar mal e mal um funcionário do financeiro. Beleza, contratei aquele um. Eu tiro esse um funcionário e coloco atrado. Daí você já vai ganhar 3 funcionários. Porque lá na Trado é no mínimo 3 funcionários cuidando de uma empresa. Por quê? Para um fiscalizar o serviço do outro, não ter furo e você conseguir ter lá no final das contas um relatório bem desenvolvido, bem organizado e você falar, não, a minha empresa dá lucro. Isso é interessante, né, Crispim? Você vê que tem que sair da confiança, Gustavo, né, do funcionário da confiança e realmente para a metodologia, para números, né? Tem que levantar o número realmente da empresa. Será que isso é importante para mim? Isso aqui é hora de pagar? Se é hora não é hora de pagar? E a BPO faz muito bem isso, né? E, claro, exclusivamente atrado, né? Sim, porque nem todos os clientes são saudáveis financeiramente. O que é curioso.
nós tentamos pegar clientes que sejam saudáveis para a gente ter uma vida lá na Trado até tranquila para os nossos clientes. São 20% dos nossos clientes têm dinheiro. Tem alguns clientes que são até curiosos. Tem um cliente em especial que tem que ter 100 mil reais na conta. Para quê? Para nada. Baixou de 100 mil reais, o cliente já começa a ficar desesperado. E o que a gente faz mesmo, o que a gente recebe mesmo, são clientes que estão com a vida extremamente complicada, muito endividado. Eu estou na minha base com um cliente que tem débitos mensais. 20% do faturamento dele é o que ele tem de débito mensal. Então, está ali investindo dinheiro, jogando dinheiro dentro da empresa. Já tem quase 3 anos que ele vem fazendo isso. E está precisando Chegou um momento que ele falou, nos contratou, né? E falou, não, para com isso. Eu quero sanear a empresa, eu quero parar de ficar injetando dinheiro na empresa, porque meu patrimônio pessoal todo já foi. Luiz, eu posso fazer uma analogia com o que você acabou de falar, desde o início, com o meu negócio, que é o seguinte. Hoje eu enxergo que o seu negócio é uma transferência de risco. Você falou aqui para nós que a partir do momento que o empresário ele tem um funcionário lá, o funcionário não carrega toda essa responsabilidade que a Trado carrega. Então, o empresário pode sofrer muito com o funcionário, em contrapartida você oferece a sua mão de obra a tirar esse risco ali do pau dele. O meu negócio é a mesma coisa. O meu negócio, que vocês precisam entender, que muitas das pessoas que vocês conhecem pode até ter o seguro, mas o seguro não é a garantia que você vai receber lá na frente. Então, é necessário você ter uma relação de confiança com a pessoa, da mesma forma que você precisa ter com o seu cliente, para ele entregar todos esses números e essa base para você. Com o meu negócio é a mesma coisa, porque o meu papel aqui não é falar de seguro, e sim ser um consultor, ser uma pessoa onde o empresário pode contar comigo. Então, pensa comigo, eu também sou do tipo de pessoa que escolhe os clientes que eu quero estar na minha base. Você falou que quer os clientes saudáveis, eu quero os clientes que não bate carro, que não dá sinistro, que não erra profissionalmente. Isso é interessante para mim. O meu negócio é um negócio de risco também, porque a seguradora me cobra muito. A seguradora analisa o que eu levo de prêmio para ela, mas ela faz a conta também do prejuízo. Então ela vai chegar uma hora e falar, Gustavo, o prejuízo está maior do que a receita aqui, vamos trabalhar para mudar esses números. Então por isso que eu tenho que estar muito atento a quem eu estou fechando o seguro, sabe? As possibilidades que o meu negócio proporciona. Hoje eu, como consultor, eu vejo que todas as pessoas, todos os empresários têm possibilidade de ser meu cliente. Muitos deles já têm seguro, mas será que todos eles estão realmente protegidos? Então esse é o meu papel, sabe? Eu conseguir ter o acesso a essa empresa, mesmo que ele tenha essa proteção, para que eu faça esse trabalho de excelência. E o trabalho que você faz é fantástico, porque eu falo por experiência. Você falou agora há pouco que eu quase fui seu cliente. E eu me senti muito acolhido por você quando você virou para mim e falou, não tem jeito. Para contextualizar, né, eu queria um seguro de responsabilidade civil, porque eu não quero ficar pagando juro e multa dos clientes. E eu tenho algumas empresas grandes e o risco é cada vez maior. E aí eu fui atrás do Gustavo. Gustavo, eu quero compartilhar esse risco com uma seguradora, porque se eu tiver que pagar uma multa muito cara para o meu cliente, eu quero da seguradora me dar esse suporte. E aí ele foi atrás de várias seguradoras aqui no Brasil, não conseguiu achar. Aí eu achei uma seguradora de um curso que eu fiz, que o pessoal indicou. Falei, Gustavo, essa daqui, ela faz para BPO financeiro. Vai atender? Aí o Gustavo pegou, leu todas as cláusulas, falou para mim, ó, você pode até pagar essa seguradora, mas se der sinistro, ela não cobre o seu negócio. Gente, isso que é importante da consultoria. Pensa comigo, quantas seguradoras tem no mercado? Você consegue calcular? São inúmeras. Então, entenda que cada um é um CNPJ. Cada uma tem a sua particularidade. Quando eu me torno especialista, é quando eu começo a entender as condições gerais, o que está por trás da seguradora. Muitas das vezes as pessoas só querem preço. Vão correndo atrás de preço.
Esse mercado de seguro é um mercado muito concorrido, porque tem profissionais que só querem entregar o preço, só querem entregar a cotação. Muitas das vezes eles não se preocupam com o risco, sabe? Vender o contrato é o mais simples. Quando o Luiz Guilherme citou que ele queria fazer o seguro, e ele falou que ele achou a seguradora, eu achei estranho, que eu falei, cara, o profissional sou eu, não é ele. Deixa eu Por ver que se ele achou a seguradora? Não é? Então eu já tinha avisado a ele que o risco dele é muito grande para a seguradora. Pensa que a seguradora é uma empresa como qualquer outra, ela precisa ter lucro. Então vamos analisar risco. A partir do momento que eu faço o seguro de responsabilidade civil para um médico, a precificação desse seguro é de acordo com a sua especialidade. Um médico pediatra hoje, o risco é diferente de um médico que opera o coração, que fez lá a cirurgia do Faustão. Concorda? Totalmente diferente. A precificação é diferente. Mas quando entra um BPO financeiro, a seguradora entende que são humanos, pessoas que estão sujeitas a falhas, são detalhes ali minuciosos que pode gerar multa, que pode gerar, porque o Luiz, caso ele falhar, ele está prejudicando alguém. O que é isso? O que ele prejudica? O cliente dele. Nesse caso, a seguradora, alguns riscos, quando a gente se trata de BPO financeiro, ela corre, ela não quer esse risco não, sabe? Então, existem inúmeras situações. Existem situações até de seguro de automóvel. Veículos, caminhonetes que estão sendo muito roubadas, a seguradora fala, cara, esse carro aqui eu não quero na minha base. E o que a seguradora faz para não querer isso? Ou ela recusa o risco ali de cara, não quer, nem apresenta preço, ou ela coloca uma taxa muito alta que fala, cara, se você quiser fechar comigo, você vai fechar nesse valor. No caso do Luiz Guilherme, nem agrava a taxa e nem aceita o risco. Fala o seguinte, não entra nem na questão de eu procurar o segmento, a atividade para colocar lá. Então, hoje o interessante é você buscar um profissional onde que você tenha confiança, você tenha essa relação com ele de confiança mesmo, de proximidade, para que ele possa ser o transparente o suficiente para você e te dar a garantia daquilo que você está pagando, vai te atender quando você mais precisar. Eu fico pensando quantos profissionais que tem esse contrato na gaveta e que é um contrato que ele pagou por ele, mas que não vai atender quando for necessário. E o risco está aí, gente, o risco está exposto. A gente está falando aqui hoje, dia 30 de agosto, né? Tô correto? Corretíssimo. Eu acredito que na semana passada ou na outra teve um incêndio de grandes proporções aqui em Goiânia, de uma distribuidora de materiais elétricos, que não sobrou nem as paredes. Vamos torcer para que esse empresário tenha seguro, porque se ele não tiver, o prejuízo não vai ser só dele. Quantas pessoas que não dependem daquele negócio? Que estão linkadas, famílias, né? Nós estamos falando de família. É a dica que eu passo para todo mundo. Gente, antes de vocês fecharem o seguro no banco, procure um consultor, procure pessoas especializadas, da mesma forma que quando você vai no médico, você procura um especialista, mesma coisa de quando você vai precisar de um uniforme, você procura um especialista, e a mesma coisa de quando você vai procurar qualquer outro profissional. Não trate o seguro como qualquer coisa. O seguro talvez seja algo mais importante, o contrato mais importante que você pode ter na sua gaveta. Sabe, isso é tão interessante, Luiz e Crispim, que eu partilho com vocês dessa experiência, que não é a profissão, é o profissional que faz a diferença. Passei recentemente com a perda da minha mãe, ela tinha feito um seguro de vida no banco e nos avisou, ó, aconteceu alguma coisa, tem um segurinho lá, né? Bacana. Já de cara eu já sabia, morte natural eu sei que não vai cobrir, né? Foi o caso da minha mãe, né? Mas lá tinha uma cláusula de ajuda funerária, né? Ajuda funerária. Entrei em contato bonitinho no banco, ela falou, não, a ajuda é só no dia e se precisar. Aí ele explicou lá a diferença de ajuda para custo funerário, que o dela não era custo, então não cobria o funerário. Era tipo uma remoção, se precisasse fazer um deslocamento. Entenda que você só vai compreender bem o seu contrato, sabe em que momento? Na hora que você precisar ter. Concorda, Luiz? E aí, vale a pena, então, você deixar de consultar um profissional para entender as cláusulas do seu contrato quando você mais precisar? Não justifica, gente. Esse é meu papel. Eu quero só ter acesso. Eu preciso que vocês entendam e compreendam hoje, porque
É uma dor que eu preciso solucionar de vocês. Às vezes vocês nem estão enxergando essa dor, mas essa dor só vai acontecer quando vocês precisarem. Então pensa comigo, qualquer imprevisto, gente, qualquer um, vai ser mais caro do que uma apólice de seguros. Muito mais. É uma coisa que o imprevisto já diz, né? E só aconteceu isso com o Frank, falo com propriedade aqui, ó, porque ele não me conhecia antes. Não Com é, certeza. Frank? Porque hoje ele é meu cliente, ele tá super bem assessorado. Não. Na verdade, eu não quero falar por mim, tá, Frank? Assim, ó, o que eu quero falar para você aí, que eu tô prestando o melhor serviço e eu sempre olho para os meus clientes com o mesmo olhar que eu olho para qualquer coisa que eu vejo que tem muita importância. E hoje, para mim, o meu negócio é algo que eu tenho, uma das coisas que eu tenho de mais importante na minha vida, é essa dedicação ao trabalho. Não, e isso é reconhecível, né, Crispim? Porque tivemos várias testemunhas aqui, quero também testemunhas sobre o Luiz também, tanto que ele está te ajudando nisso. E que o negócio da gente, no grupo que nós participamos de network, todos nós fazemos parte, é que o network vai além do produto, né? Vai além do produto, porque quantos consultores ou de segurador que você liga no momento de precisão e não atende nem o telefone. Já passei por isso. No momento você tem que ligar no 0800 da seguradora, porque o seu consultor sumiu, tá no mar. Pegou a carteira, Não saiu. atende, tá passeando, tá tomando a cervejinha dele. E do Mariano não, do Gustavo Mariano ao contrário. Hoje tivemos várias testemunhas de nego viajando, nego de madrugada, e ele se pôs prontinho. Além de tudo, fez por conta dele hospedar a gente com milhas dele, né? Teve essa testemunha diferencial. Quem que faz isso? Quem faz isso pra gente, Cris? Na verdade, é interessante quando a gente vai conversar do risco, né? Que a gente trouxe os dois convidados para falar sobre o risco, porque a gente esquece que nós não somos bons em algumas coisas. Somos falhos. A gente já falou em alguns momentos, quando a gente for falar de gente, quando a gente for falar de financeiro, que em alguns momentos nós não somos bons em algumas coisas. A minha operação, eu sou fantástico, eu sou um dos melhores dedetizadores de Goiânia disparado. Lavo caixa d'água, o melhor disparado. Aí, Lavo caixa d'água como ninguém. Mas eu não tenho domínio de algumas questões relacionadas a risco. E a gente insistentemente assume essa responsabilidade. Né? A questão que o Luiz falou sobre a empresa contratar um colaborador que não tem expertise na operação financeira, que não sabe gerenciar, na hora que ele fica bom, ele vai sair, acontece normalmente. Então, quando você contrata duas empresas, são pessoas que lidam com isso diariamente, estudam isso diariamente, está no radar deles isso diariamente, diferente da gente. Nós somos bons em fazer uniforme e fazer dedetização. Isso eu leio, eu estudo, eu tenho um grupo de profissionais na área de dedetização. Se você mandar uma foto de qualquer inseto, eu consigo te responder em 20 segundos. Mas como é que é o meu domínio na área financeira? Então é igual o Frank estava falando, de novo, casa de ferreiro, espeto de ferro. O Luiz, ele é o BPO da BioSolve, né? E são duas empresas que trabalham, vocês vendem confiança. A gente não vende, o pessoal da seguradora e do BPO, eles vendem confiança. Aí só fazer não podem de forma E só fazer um adendo pro pessoal de casa, para você continuar, Crispim, já te cortando, que pessoas que vêm aqui são pessoas de confiança, de credibilidade, e o seguinte, tem know-how e respaldo no mercado, gente. Você não traz qualquer um aqui, não. Então, por isso que o Bora Up tem esse compromisso com vocês, trazer pessoas profissionais mesmo, né, Crispim? Não, o pessoal que está aqui é só quem o empresário precisa colocar dentro da empresa dele. O nosso intuito é esse, é reforçar a empresa com profissionais de alta tarimba, né? E hoje é importante a gente falar um pouco, né, do trabalho do Luiz e do trabalho do Gustavo, falando sobre que tipo de serviço, né? Como que eu faço um seguro? Eu sou um médico. Né, que foi legal você começar a falar sobre a responsabilidade civil. Eu sou um médico, eu sou prestador de serviço, e eu não preciso de seguro, porque eu não tenho um equipamento que é muito caro, eu não tenho outros problemas. Como é que a LDR consegue dar esse suporte para o profissional? Que é um produto, né, que o pessoal quase não conhece, né, que é o de risco. Bem colocado.
Mas eu quero pegar um exemplo do Luiz, tá? Olha só, o Frank já é meu cliente, o Crispim já é meu cliente, e mesmo o Luiz não sendo meu cliente, o Luiz é uma pessoa que pode ser um grande parceiro meu. Vamos analisar por outra visão, outra vertente. Se a gente for parar para pensar que hoje existe uma relação de confiança entre o cliente do Luiz e ele, você tem que pensar que o que a gente tem mais de valioso nessa vida é o tempo. Você concorda que é o tempo? Com certeza. Então você também concorda que cada tempo que a gente passa dentro da empresa dedicando, a gente está construindo patrimônio? Com certeza. Então, legal. A partir desse momento, o Luiz está lá fazendo todo o BPO financeiro. O cara está dedicando tempo, está trabalhando, o Luiz está fazendo o trabalho dele. Mas a gente tem que entender que quanto mais a gente cresce, o empresário, o empreendedor no Brasil é assim, quanto mais a gente cresce, mais problemas a gente tem. Então a gente tem que entender que tem que chegar a certa hora que a gente tem que tirar certos riscos do nosso colo. A partir do momento que eu faço uma parceria com o Luiz, eu quero mostrar para ele que eu vou solucionar uma dor do empresário e do cliente dele. Porque esse empresário que dedica tempo, constrói patrimônio, ele não pode deixar de ter uma pólice de seguro, gente. A nossa cultura, eu estou falando aqui em Goiânia, é que os empresários, normalmente, eles não fazem o seguro da empresa, não fazem o seguro da residência, não faz seguro de vida, mas o carro, na hora que ele tira da concessionária, fala, esse carro não pode sair daqui sem seguro. E tá tudo ao inverso. Imagina o Luiz, então, imagina o Luiz lá com os clientes dele, e eu vou fazer essa pergunta para você responder, Luiz. Algum cliente seu tem reserva financeira para pagar imprevistos? Olha, pouquíssimos clientes meus têm reserva financeira para isso. Então, a maior parte dos clientes fica vivendo ali do dia. Então, chegou no final do mês, o que conseguiu juntar no final do mês é o que vai ter. É porque os clientes dele é bem seleto, ele falou, né? Os empresários que eu conheço, talvez a maioria tá só no vermelho. Imagina ter uma reserva financeira para pagar o imprevisto. Gente, a gente tem que entender que se o tempo é o mais importante e aconteceu o pior, pode ser que tem empresários que não tenham tempo mais para construir aquele patrimônio. Gente, vale a pena assumir o risco? Vale a pena fazer o seguro no banco? Pô, desculpe os bancários, né? Os bancos que também trabalham com esse segmento, mas eu estou falando aqui agora de algo que é mais voltada para o especialista, a pessoa que está se dedicando só para aquilo. Que vai além de seguro. Que vai além de seguro. É uma relação de confiança. Eu quero que o Luiz trate bem os clientes dele, porque a partir do momento que o cliente dele não estiver protegido, você acha que é só o cliente dele que vai ter o prejuízo? Ou como que ele vai continuar fazendo o BPO se o cara teve um prejuízo lá dentro da empresa dele? Se teve um incêndio, que seja um roubo, que lá vai acabar que vai ter que pegar a reserva financeira, que vai ter que pegar o capital de giro, que vai ter que injetar mais dinheiro ou pegar o empréstimo. Isso tudo vai atrapalhar, é uma cadeia. Ou pior um pouco, né? Ter que desfazer da parceria, da prestação de serviço para fazer caixa, né? Isso. Que ele pode ver isso como, entre aspas, um prejuízo na atual situação que ele tem que escolher o que eu pago, o que eu não pago, o que eu deixo de pagar, o que eu tenho um cliente que presta serviço em locais de terceiro, que é o mesmo segmento, praticamente não é o mesmo segmento, mas é porque o Diogo mesmo fluxo de pessoas, que o Diogo também ele presta serviço em locais de terceiros. Então, no seguro, gente, a gente tem que preocupar com o risco, não só do negócio, mas você também tem que preocupar com o seu funcionário. E é o seguro que vai proteger. E você sabe qual que é essa cobertura? Chama responsabilidade civil empregador, que é toda a responsabilidade que o empregador tem com o seu funcionário. A partir do momento que ele está no horário de expediente de trabalho, essa responsabilidade é do dono da empresa. Se o cara machucar, se o cara cair, se o cara morrer, é responsabilidade. E exatamente nesta semana, nós pagamos uma indenização de um funcionário que, infelizmente, veio a óbito. E essa empresa, que é cliente da LDR, com todo o suporte e a consultoria nossa, a gente conseguiu resolver essa questão judicial, porque nesse caso ele faleceu, a família entrou na justiça, e existe um termo que fala expectativa de vida. Então ele faleceu com 28 anos, a justiça fez um cálculo para a empresa fazer o pagamento. Me conta, se não é uma empresa que tem o seguro, pode ser que ela nem abra as portas mais.
Então, Não, peraí. isso daí é muito sério, porque o empresário que não se prepara, que não tem a coisa muito bem organizada, a justiça vê muito aquela questão, não, a empresa é maior do que o empregado, mas dependendo do tamanho da causa, o empregado consegue destruir uma empresa, e se destruir uma empresa, você destruir diversas famílias, porque é um monte de emprego direto e indireto que está ali associado. Olha só essa projeção da justiça. Ela E faz aí, uma gente? projeção futura. Sim. Se a pessoa não tiver bem assessorada, no caso, com o Gustavo e a LDE, foi bem representada lá nesse caso específico que você está nos contando aqui. E aí, gente, eu preciso passar essas informações para as pessoas, que é o quê? Eu não quero lá, gente, estar na empresa para falar de um produto específico, para falar de cobertura. Eu quero lá dar uma consultoria para você. Eu quero ser a pessoa que tem acesso livre até você, onde eu consigo mostrar todos os riscos que você carrega. Muitos dos empresários não enxergam esses riscos. O meu papel é esse, sabe? Ser a pessoa de confiança, ser a pessoa que, mesmo que você não seja meu cliente, eu estou aberto ali para dar toda a consultoria e dar todo o suporte e mostrar para você o que esse contrato consegue te ajudar ou não. Então, esse trabalho, em conjunto com os grandes parceiros que eu tenho aqui, fortalece cada dia mais o meu negócio. É interessante, né? Porque você falou de banco, não é nem menosprezando nem nada, mas é que o banco é limitado nessa consultoria. Acho que vem do reverso, né? Ele é forçado a vender. Já teve caso, Gustavo, Mariana, de você ir atender, por exemplo, o Luiz está focado em um tipo de produto, chegar lá, você ver que é outra situação e mostrar para ele, não é esse produto, você tem que ter esse produto. Sim, aconteceu isso ontem. Eu sou muito grato mesmo, a uma pessoa que teve uma passagem muito rápida pelo BNI. Ele chama Aurélio Augusto. Ele é um consultor e ele é a pessoa que ele já se desligou do BNI tem um pouco mais de 2 anos. É uma das pessoas que mais me indicam negócio em Goiânia. E ontem eu estava numa clínica odontológica e ele só queria fazer o seguro do consultório. São 2 consultórios que ele tinha. Ele queria fazer dos 2, só o risco de incêndio. E eu fui lá, só escutar a história. Gente, eu tenho tanta história para contar, porque eu sou um bom ouvinte. Eu não vou na empresa da pessoa para eu contar a minha história. Eu vou lá para escutar a história dele. E lá, escutando a história dele, eu não identifiquei o risco somente do consultório. Ele tinha aparelhos lá, um scanner, por exemplo, que hoje essa tecnologia, né, você não coloca mais massinha na boca, tudo escaneado, um aparelho que custa R$100 mil. Então a gente identificou que ele precisava do seguro patrimonial, que ele precisava do seguro do equipamento exclusivo, aquele ali, e que ele precisava também do seguro de responsabilidade civil. Gustavo, seja mais claro, o que é seguro de responsabilidade civil? Gente, é a nossa responsabilidade enquanto cidadão, quando você causa prejuízo a alguém, de você ir lá e reparar esses danos. Concorda que nós, enquanto profissionais, nós somos humanos e sujeitos a falhas? Se eu falhar, eu estou prejudicando alguém, não estou? Eu estou prejudicando o meu cliente, prejudico o Frank, prejudico você. E dependendo do tamanho desse prejuízo, eu tenho que ir lá e reparar ele. Entenda que eu, como corretor, sou a parte mais fraca do processo entre seguradora e cliente. Eu só faço a ligação dos dois. Eu não estou aqui para indenizar ninguém, mas eu também tenho que me preparar. Eu também tenho seguro de responsabilidade civil. E enxergo hoje que, com a internet, as pessoas têm muito acesso. Um cliente igual esse que eu fui ontem, que é um dentista, as pessoas hoje têm muitas referências. Às vezes o cara fez um trabalho perfeito ali, mas o cliente entende que ele errou, que não ficou legal. Ele pode fazer a reclamação na justiça. Então, olha só, entenda, o seguro de responsabilidade civil, ele te protege até mesmo quando você não erra. Porque você concorda que pode vir uma reclamação, que a pessoa entendeu que você errou, mas naquele momento, quando eu falei para vocês que qualquer imprevisto é mais caro que uma apólice de seguros, você pode ter certeza que a equipe de advogados que você vai pagar para poder te defender e provar que você não estava errado é mais caro do que a apólice de seguros. Entenda. Mas ser empresário é isso, é assumir risco. A partir do momento que você abriu o CNPJ,
você já está assumindo o risco. E aí é você escolher qual risco você vai querer assumir. Por exemplo, eu quero ser MEI. MEI é ótimo porque eu não preciso pagar muito imposto e tudo mais, beleza. Mas aí você está assumindo o risco de todo o seu patrimônio pessoal, pode responder caso a empresa quebre. Não, eu vou ser um empresário individual, a mesma coisa. A partir do momento que eu arrumo um sócio e abro uma empresa limitada, eu já diminui meu risco. Porque se a empresa quebrar, é limitado aquele capital social que eu tinha. E todo tipo de risco, eu abri uma empresa, é o risco de ser processado pelo funcionário, é o risco da empresa quebrar, é o risco do fornecedor não me entregar o produto, é o risco do cliente não me pagar o que eu vendi. Cair energia e queimar os aparelhos, porque hoje eu só estou pensando nisso, né? Hoje a gente teve uma alteração na concessionária de energia e é muito do que os nossos convidados estão falando, né? O risco que o empresário assume, ele é um risco natural. É um funcionário que ele vende moto de casa para a empresa e ele pode sofrer um acidente. A Biosolve já teve uma situação como essa. Um colaborador sofreu um acidente e morreu no trânsito, no trajeto para a empresa. Então, são coisas que a gente acaba sem querer assumir nesse risco, porque isso é uma responsabilidade do empregador. Na época, a gente tinha um seguro que conseguiu fazer a cobertura e foi acionado, mas foi o risco que o colaborador de transitar. É o risco de uma alteração de uma companhia energética que começa a chover e queima os equipamentos de dentro da empresa. Quanto que custa uma câmera, quanto que custa um spot, quanto que custa uma televisão. E, de repente, você tem que retornar e fazer a reconstrução da sua empresa com um produto que hoje a gente tem comprado de prateleira. E algumas vezes é o que o Gustavo falou, não é um produto de prateleira que você vai comprar no banco. Você precisa de uma pessoa para te orientar para fazer aquela aquisição. Então, é importante a gente entender isso, né? Tanto na questão financeira, que o pessoal da Trato faz um trabalho fantástico, que é te orientar sobre aonde você vai fazer aquele aporte financeiro. Acabou entrando um dinheiro na sua empresa, a gente está falando aqui do empresário apertado, entrou lá 10 mil, 20 mil reais na sua empresa. O que o empresário pensa? Ele pensa nos credores, falando, nossa senhora, aquele credor agora, buzinando na minha cabeça, eu vou me livrar agora daquela ligação. Meu telefone não para, é só a Vivo me ligando, é só o Banco do Brasil me ligando. E aí entra o papel da Trado. Como é que você costuma fazer isso, Luiz? Quando a gente tem um empresário e esse empresário está querendo reestruturar o negócio dele e ele sozinho, no conhecimento dele, ele vai falar assim, tchau Itaú, tchau Banco do Brasil, eu vou pagar vocês nunca mais me ligam. Como é que costuma acontecer isso? Vale a pena o empresário assumir o risco de ficar com dinheiro em caixa ao invés de fazer um pagamento de uma conta? Não, eu já oriento os empresários todos, falando, caiu um dinheiro, nossa, bacana, não vai pagar ninguém. O cara põe uma autorização. O cara põe a mão na cabeça, porque, como assim, Luiz? Assim, todo empresário tem o risco do negócio. Assim como aquele fornecedor que está lá ligando para você todos os dias falando, me paga, me paga, me paga, ele também tá assumindo o risco. Caiu um dinheiro para você, você tem que pensar o seguinte, qual que é a finalidade que eu quero para a minha empresa? Eu quero a minha empresa quero saldar todas as dívidas que eu tenho para contrair novas dívidas, ou eu quero usar esse dinheiro que acabou de cair no meu caixa para evitar de ter novos problemas futuros. Então, assim, aquele problema passado, ele já está ali, já está te acompanhando. E aí, a partir de determinado momento, eu tenho uma empresa de alimentação que eu acompanhei por bastante tempo, que caiu dinheiro no caixa, ele foi lá e quitou um monte de dívida bancária e continuou com problema com o fornecedor. E aí ele ia tentar vender o produto para o cliente, mas o cliente fala, eu quero pedir tal produto. Não, esse daqui eu não tenho a matéria-prima para fornecer, para fazer.
Ah, por que que você não tem a matéria-prima? Não, porque o fornecedor não está me fornecendo porque eu estou em débito. Se o cara, ao invés de pagar o banco, tivesse ficado com dinheiro em caixa, ele ia pagar à vista o fornecedor, mas ia sempre ter o produto. Como ia sempre ter o produto, o cliente ia sempre sair de lá satisfeito, as vendas dele iam aumentar, crescer, consequentemente, daqui a uns dias ele estava lá no banco, ó, batendo na porta para pagar, para saldar a dívida do banco. Como é importante a orientação de um profissional. Como faz a diferença numa tomada de decisão, numa assessoria, para saber qual é o caminho, né? A pergunta é, quanto tempo? Porque o conhecimento que eu tenho hoje de financeiro, todas as pessoas conseguem chegar nesse conhecimento. São só 12 anos de caminhada, mas a pessoa chega. Um bebê. A questão é, quanto tempo você vai querer se dedicar a isso para poder estar até você se dedicar a esses 12 anos, sua empresa já morreu há muito tempo. E aí você ter a figura de um consultor dentro da sua empresa faz toda a diferença. Uma vez eu fui no empresário fazendo consultoria, fazendo um levantamento de todos os funcionários, o que cada um fazia para organizar o fluxo de trabalho, né? E aí quando chegou o funcionário do financeiro, eu falei, não, ó, tá faltando agora só conversar com o fulano. Aí o empresário falou, não, o fulano você não precisa conversar não, que ele vai ser demitido. Falei, tá, beleza, sem problemas. Mas é porque já tem dias que eu não vejo fulano. Não, ele se acidentou, estava indo embora terminou o expediente, estava indo embora para casa, caiu no ônibus. Aí eu falei, ah, tá, você já conversou com o advogado? Porque isso daí, para mim, é acidente de trânsito. O cara tem 1 ano de estabilidade. Na semana seguinte, falou, ó, o fulano vai voltar a trabalhar, aí você vai lá e faz o levantamento. Por quê? Porque ele foi lá, viu que realmente o cara tinha estabilidade e ele ia tomar uma multa muito grande por estar demitindo uma pessoa que tinha estabilidade de 1 ano. Então, quanto tempo custa você adquirir os conhecimentos? Ou é muito mais barato você ir atrás de um consultor que vai conseguir te passar esse conhecimento assim? Cara, como é importante, hein? Você tá do lado de pessoas que tenha tanta sabedoria na sua área, né? No seu segmento. Crispim, nunca paga os bancos primeiros, tá? Sabe por quê? Porque senão seu fornecedor vai protestar os títulos e aí nem... Você vai ficar sem acesso ao seu fornecedor e sem crédito no banco, mesmo pagando a dívida lá no banco, né? Exatamente. Porque esse protesto bloqueia o banco. Cara, que interessante. Isso aqui é bom demais, a gente ter essa compreensão, né, desse mercado, saber que cada área é muito importante. Eu vejo que a minha área ela é muito importante também. E recentemente eu conversei com o Luiz Guilherme e falei, cara, por que eu enxergo que a minha área é tão importante? Porque aqui eu citei de tempo, falei de construção de patrimônio, falei de toda a importância hoje da proteção. Então você imagina que em algum momento vai existir a relação de confiança, que a pessoa vai entregar todo o seu patrimônio a mim, vai confiar em isso, para eu fazer toda essa proteção. Então nada melhor do que procurar cada especialista. A cada minuto que passa aqui, ainda mais o Luiz Guilherme falando, eu vejo a importância hoje das empresas contratarem tais serviços. Só que eu também vejo que existe uma resistência muito grande. Talvez a mesma resistência que eu vejo no meu mercado. As pessoas, quando falam de seguro, não quero, já tem, não vai acontecer. Mas não é assim, gente. Todo dia tem casos novos, todo dia tem novos cases aí, novas situações. Empresários aí que passam por situações que não vão abrir as portas. E como o Luiz falou, não só é ele que sai prejudicado. E os empregos diretos e os empregos indiretos, né, Luiz? Vamos fazer uma analogia de isso, como você disse. Uma empresa igual essa, da distribuidora de material elétrico. Você imaginou o tempo, você falou de tempo. O tempo dela está no mercado e numa faísca, vamos dizer assim, num incêndio. Se não tiver seguro, se não tiver um respaldo, não tiver um bom consultório, não tiver uma boa consultoria de seguradora ou de financeiro, cara, acabou. Você falou, quantas famílias estão envolvidas nesse? Vou pegar isso, então, para explicar aqui para todos vocês, para quem está nos assistindo, que olha só, eu falei no início que o contrato do seguro, a gente chama de apólice, não é a garantia do pagamento. Nunca. Eu passei por isso, não foi. Não é a garantia do pagamento. Por que existe a resistência?
Por que então que o cliente vai esperar acontecer o prejuízo para ele de fato saber se vai ter a cobertura ou não? Nesse momento, o corretor pode até ter falhado. Vai adiantar esse cara entrar com processo contra o corretor também? Será que ele tem capacidade de indenizar e pagar uma indenização tamanha que aconteceu nesse incêndio que a gente está citando aqui? Sabe? Então, assim, é uma cadeia onde que todo mundo vai sair prejudicado, até mesmo o próprio profissional. Sabe? Vai caber ao profissional só ele defender e falar que ali não foi responsabilidade. Então, olha só, gente, o que eu vou falar aqui agora é muito importante. Seguro, o contrato da seguradora é um contrato de boa-fé. Me pergunta aí, Crispim, o que é um contrato de boa-fé? O que é um contrato de boa-fé, Gustavo? A seguradora, eu tenho um sistema lá, tem vários sistemas, cada seguradora tem um sistema de cálculo, ok? Eu vou fazer toda a minha consultoria, vou fazer todo o levantamento de dados e vou te fazer inúmeros questionamentos. Eu só consigo vender te fazendo pergunta. E ali você vai me passando as informações. A seguradora vai acreditar em todas as informações que eu alimentar o sistema. Todas. Por isso Está validando. por isso que fala que é um contrato de boa-fé. Ela está acreditando. Ela está acreditando na sua boa-fé em passar aquelas informações naquele momento. E você pagar o preço do seguro, o valor do seguro, precificado com as informações que você forneceu. Até aí, ok? Perfeitamente. Você sabe em que momento que ela vai verificar as informações? A mesma coisa de quando você vai saber se você tem cobertura. É isso. Quando aconteceu o acidente. Então ela só vai validar seu contrato quando você precisar. No sinistro. No sinistro. Adianta a gente fazer um Ela tá seguro do automóvel em nome da mãe para um menino de 20 anos que dirige só para ficar mais barato? Não adianta. E eu mesmo não participo disso. Eu prefiro que esse cliente procure outro, eu não posso nem falar profissional, outro corretor para fazer isso, porque eu vou estar vendendo algo para ele que não vai atender com o momento que ele mais vai precisar. Gente, não tem segredo. Não tem segredo. O que tem que ser feito é para ser feito. A gente, na hora que a gente dá a consultoria, a gente tem que ser transparente o suficiente da mesma forma que os clientes têm que ser transparentes com isso. Se os clientes não for transparentes com você, vai atrapalhar seu processo aí, seu trabalho? Claro, e atrapalha bastante. Atrapalha muito. Agora, você imagina eu que estou carregando o risco, o tempo, a dedicação, o patrimônio da pessoa. Eu tenho que prestar um serviço de excelência. Porque se eu não fizer isso, eu vou pagar o preço lá na frente. Então, o contrato de boa-fé da seguradora, qualquer alteração que ocorra nesse percurso, a gente ainda tem que estar se comunicando. Gustavo, meu seguro do automóvel, eu mudei de residência, é outro CEP de risco. O CEP no Jardim América é uma precificação. O CEP lá no Garavela é outra precificação. E aí, se você mudar de endereço no comunicar seu corretor, você corre o risco, não. Você não vai ter a cobertura do seu seguro. Então, gente, vocês têm que entender que o contrato da sua gaveta não é a garantia do pagamento. O que eu aconselho vocês? Você já tem seu corretor de confiança, você já tem isso. Procure saber se esse contrato de fato está validado. A seguradora está acreditando em tudo que está escrito aí. Mas será que a realidade sua condiz com esse contrato, com as informações que está aqui? Quantos colaboradores você colocou lá no contrato de responsabilidade civil? Isso. Os veículos, se tem o motorista que você falou que vai dirigir. Porque é interessante disso que o Gustavo está falando, é que dentro da pessoa, né, dentro da operação do risco, a empresa ela é a maior responsável por trazer as informações que a gente acaba não confiando, né, num BPO, a gente acaba não confiando numa seguradora para passar as informações, mas nós é que vamos trazer esses dados para que a gente seja o mais coberto possível, né? O Luiz ele não consegue fazer uma gestão financeira e te dar informação se ele não tiver conhecimento verídico dos seus dados. O Gustavo não consegue fazer um seguro se você fala que tem 10 funcionários para o seguro ficar mais barato. Na hora que acontece um incidente, 100 e tantos colaboradores estão lá na empresa, você não consegue uma cobertura. E olha só, é legal eu falar aqui que a minha profissão
eu não sou um tirador de pedido. Que é isso, tirador de pedido? Eu tenho cliente que já entende tanto de seguro, fala, Gustavo, eu quero essa cobertura, eu quero essa, eu quero não sei. Eu falo, cara, o profissional que sou eu. Calma aí, eu que vou fazer as perguntas para você. Eu que vou analisar o que você precisa. Eu quero falar de uma cobertura aqui, citando esses casos que aconteceu de sinistro, de incêndio, no seguro empresarial. Você já ouviu falar de cláusula de rateio? Você já ouviu falar nisso? Só em condomínio E olha e lá. reunião de condomínio e rateio. Tem um prejuízo do condomínio, rateio para todo mundo. Rateio pra né? todo mundo. Essa experiência que eu tenho de rateio. Uhum. Gente, no seguro do empresarial, a cobertura principal e obrigatória é a cobertura de incêndio. Ela tem que constar ali. E aí, as demais coberturas a gente chama de coberturas acessórias, porque aí eu vou vendo a necessidade dele ali, para saber se eu contrato ali despesa fixa, roubo, vendaval, e assim por diante. Então, vamos pensar aqui, Crispim. Sua empresa hoje, prédio, patrimônio, conteúdo, 5 milhões de reais. Ok? Perfeito. E aí a gente faz um seguro de 2,5 milhões para cobertura básica obrigatória de incêndio. E aí Vai economizar. aconteceu um incidente lá, deu um prejuízo de 500 mil reais. Você vai mencionar, você vai falar, Gustavo, olha aqui, ó, teve um incêndio, teve um prejuízo aqui de 500 mil, já fez o levantamento e nós temos uma apólice de 2,5 milhões. Tá resolvido. Tá resolvido. Você enxerga que você tem cobertura, não enxerga? Não, porque eu sou cliente da LDR, meu amigo. Já Eu recebeu não a terminei com a resposta na mão, eu não... Tinha que eu ter não- perguntado pro Luiz, né? Tinha que ter perguntado pro Luiz. Pra mim, você não me pega. Ó, então eu vou repetir o cenário. Então vamos fazer a situação. Você não é cliente da LDR. Fez dessa forma que ele fez. E Tá aí, resolvido. 2,5 milhões de cobertura, 500 mil de prejuízo. Perfeitamente resolvido. tô Você segurado. sabe por que não tá 100% resolvido? Porque quando eu falo que a seguradora existe o contrato de boa-fé, ela acreditou naquela informação ali que seu patrimônio vale 2,5 milhões. Concorda? E foi lá e emitiu a apólice. Você pagou o prêmio referente àquela cobertura. E aí, independente se o prejuízo só foi 500 mil, na hora da validação do contrato, que é na hora do sinistro, ela vai fazer o levantamento e ali ela descobre que esse patrimônio não vale 2,5 milhões. Houve e uma sim omissão. 5 milhões. Houve uma omissão. Então, se ela entende que o Crispim só contratou 50% do risco, o que ela vai fazer? Pagar Pagar só 50% do Pagar prejuízo. 100, ela vai pagar lá 100 Gente, mil reais. Tenta imaginar, louco, velho. quantos empresários que não tá com esses valores atualizados. Que vai por este caminho, né? Para baixar. Sabe, para baixar o custo. Não, aqui não tem risco, não. Pode abaixar aí. Porque depois a corda só arrebenta pro lado mais fraco, velho. Vai ser lá o corretor, coitado, que emitiu a apólice, que só tirou o pedido lá conforme a orientação do segurado. Você tinha que ter me falado, Gustavo. Sabe? Então, é uma questão que a gente precisa estar muito atento. Hoje, a gente investe em network, né? A gente faz parte hoje de uma organização de network profissional. Internacional. Internacional. Para dizer, hein? E é através dessas conexões que eu busco o acesso para eu sentar com o cliente e estar dizendo tudo isso. E estar orientando ele. Você pensa que no momento, em todo esse momento que a gente falou aqui, a gente falou de risco seguro, eu não falei de cobertura, não falei de cláusula, não falei de nada, nós só falamos de risco. E o risco está aí, o risco existe. Sabe, a gente tem que escolher as pessoas que precisam estar com a gente. Então, o interessante hoje do network é o quê? Nós estamos num grupo onde que todos os serviços são validados. Vocês falaram no início, apresentou, já passou grandes pessoas aqui, mentes brilhantes, e eu continuo falando. Eu amo network, eu amo conectar. Foi por isso que lá atrás eu saí da seguradora, que eu ficava lá no operacional, eu falei, gente, eu preciso vender. Venda é a única oportunidade que eu tenho de eu fazer o meu próprio salário, de eu trazer meus próprios ganhos, em vez de me passar uma tarefa ali e eu receber um salário por mês. Essa conexão é maravilhosa. O que eu faço eu faço com muito amor, porque eu vou lá na dor do empresário, eu só coloco para ele as informações, os contratos que de fato ele precisa. E isso é muito importante, porque tem inúmeros profissionais hoje que só quer bater meta.
Só quer empurrar, é só goela abaixo, né, Luiz? E assim, eu acho interessante um assunto desse de conversar sobre risco, porque começa a abrir os olhos para o empresário e ele começa a enxergar riscos que até então ele desconhecia, ele não sabia que existia o risco. Uma dos propósitos da Trado é justamente diminuir esse risco do empresário. O que a gente faz? Por que existe a Trado? Porque a gente começou a ver que o empresário, ele assumiu já diversos riscos. Um deles é da empresa quebrar, ele vai perder o patrimônio dele, vai ter que demitir um monte de gente. Como que eu faço para saber que a minha empresa não vai quebrar? Já sei, vou contratar um consultor financeiro. E aí eu, consultor financeiro, chegava lá na empresa para fazer o levantamento. E aí tem profissionais e profissionais. Quando eu chegava para fazer a consultoria financeira, o que eu identificava? A primeira coisa, a base de dados dele era muito falha. Então, os números dele. Exatamente. O funcionário não alimentava o sistema direito. Então, antes de eu virar para ele, para o empresário, entregar uma DRE e falar o seu lucro é tanto, o que eu fazia? Chegava lá na ponta, no funcionário, falou, Fiote, bom, você sabe o que você está fazendo? Ele falava, não tenho a mínima ideia, fui colocado aqui. Falei, beleza, então deixa eu te ensinar a fazer o que você está fazendo. Aí ensinava o cara a fazer o que estava fazendo para construir uma base de dados sólida para gerar um relatório e entregar o relatório para o empresário. O que muitos consultores faziam? Não, beleza, eu vou te entregar uma DRE rapidão. Pegava os dados que tinha lá e entregava o DRE. Aí o empresário pegava uma DRE fajuta, tomava uma decisão da empresa em cima de uma decisão fajuta, o risco que está correndo, e quebrava a empresa. Aí chegava lá no consultor, o consultor, porra, eu tomei a decisão que você me sugeriu e quebrou a empresa. Eu falei, não, mas foi a base de dados que eu peguei, é assim. E tem muitos consultores que trabalham desse jeito, tem muito BPO que trabalha desse jeito, falando, não se importando com a origem dos dados. E aí, se dá algum problema, falando, não, é porque a origem dos dados que eu recebi era ruim. Então, o que eu sempre fiz para o propósito? Manter as empresas abertas? Beleza, então o maior problema é a origem dos dados que é ruim. Vamos tratar o problema, tratar a origem, para aí sim a gente ter uma solução. E eu vou te falar, tem muita empresa que está quebrada e o dono não sabe que está quebrada e está aí no mercado trabalhando. Vendendo passagem aérea, pacote promo, achando que tem dinheiro. Não tem reserva financeira para pagar imprevisto, a conta tá no vermelho, tá assumindo o risco e não tem um profissional, um corretor de seguros lá que pode se auxiliar, né? Eu acho interessante de todo esse foco que a gente tem, né, na confiança. Quando eu tenho oportunidade de terceirizar esse serviço, eu ainda posso fazer um duplo check-up sem ter nenhum ônus. Então, eu posso, quando eu tenho a contratação de um BPO financeiro, a qualquer momento, eu posso contratar um auditor para fazer uma auditoria do serviço do Luiz sem nenhum ônus. Agora, imagine eu contratar um auditor financeiro para fazer uma verificação dos dados da minha empresa com a minha equipe. Se eu tenho um diretor financeiro, um gerente financeiro, começa a gerar um estresse gigantesco, porque acha que está tendo desconfiança, e aí amanhã você nunca mais consegue encontrar essa pessoa nem no corredor, porque o dono da empresa acha que eu estou roubando. Não, eu quero ter confiança nos dados, que é o que o Gustavo também falou. Quando a gente consegue acionar uma pessoa que domina, né, uma pessoa que consegue um consultor na área de seguro, você pode, inclusive, pegar os contratos que você tem lá do Banco do Brasil, do Itaú, né, da Porto Seguro, leva para o Gustavo. Gustavo, audita isso aqui para mim. Dá uma olhada se o que eu preciso é isso mesmo. Tá dentro Luiz, dá uma olhada aqui se o que eu estou fazendo tá certo. Por quê? Porque isso é importante, é a confiança, é interessante. Vocês dois vendem confiança para o empresário. Gente, a consultoria ela é tão importante, Frank, que é para só pegar o gancho ali, que quando eu vou lá conversar com o cara, vamos falar que a apólice dele tá certinha. Eu olhei a cobertura lá principal de incêndio, condiz com a realidade.
as coberturas acessórias atendem todas as expectativas da empresa. E aí você acha que finaliza aí? Não. Responde para mim. Depois dessa Cláudia Ratei, não finaliza, não. Não finaliza, sabe por quê? Não é todos os corretores que fazem as perguntas certas. Essa semana, eu deixei que fechar 2 seguros. 2 grandes seguros, 2 grandes riscos. Sabe por quê? Porque a seguradora, na hora que ela emite a pólice, esse contrato de boa-fé, a seguradora só trabalha com documentação. Ok? Se a gente faz um seguro desse estúdio aqui e acontece alguma coisa, eu vou precisar entregar as notas fiscais e documentos necessários. E qual que é o primeiro documento quando tem um incêndio? O que a seguradora vai pedir? Alvará do bombeiro. Primeira O contrato coisa. pode estar certinho, tudo. Se ele não tiver o alvará do bombeiro, perdeu a cobertura. Como que ele não tem o alvará de bombeiro e ele quer ser atendido pela cobertura de incêndio? Me conta aí, sabe qual que é o segredo? Vai validar o contrato. E você entende o tanto que a consultoria é importante? Por quê? Pode ser que a pólice está lá certinha. Mas se ele não atentar o detalhe que talvez o contador não renovou, ele não deu entrada, abriu empresa recentemente. Renovou o pelo tinha BPU lá para cobrar essa parte. Eu, como profissional, eu só tô ali para ser o consultor, orientar e falar, cara, providencia, me liga, eu volto aqui. Não adianta nada eu te entregar agora, te dar qualquer perspectiva, sabe? Por quê? Para que você quer perspectiva de algo se esse algo é invalidado para sua situação atual? Você não quis só tirar o pedido. Isso reforça a diferença. E o Crispim pontuou muito bem, Gustavo, nós iniciamos esse bate-papo aqui, que é sobre risco, Luiz. Que nem todo empreendedor, nem todo empresário é detetor de todo conhecimento. Ele não é um bom tesoureiro, ele não é um bom RH, ele não é um bom vendas, ele não é um bom gestor de produção, ele não é um bom gestor de pessoas, ou seja, ele não dá conta de ter um pouquinho de cada coisa. E vocês mostrou para nós, Crispim, né? Você pontuou muito bem isso, que vocês vão além de quê? Tirar pedido. Você falou da consultoria aí, que você praticamente é atrato, faz uma consultoria. Você deu exemplo aí que o cara mostra, não vira as costas, falou assim, ó, seu número é esse aqui, se vira. Ah, seu risco é esse aqui, pode assinar, eu tô indo embora, me dá a minha parte. Não, você mostrou que o caixa, o fluxo, os números têm que ser reais para vocês terem uma abordagem. Então é diferente essa visão aí. Isso daí ajuda muito o empresário a tomar decisão. Então, eu tenho empresário meu que está lá, a gente apresenta a DRE dele, você teve um lucro operacional fantástico, mas um prejuízo financeiro. Aí o cara já começa a ficar desesperado. Não, prejuízo, isso daqui é coisa ruim. Me explica. Falei, não, lembra que você antecipou o pagamento dos empréstimos bancários? Então, esse lucro que você teve da operação da compra e venda dos seus produtos, você direcionou todo esse dinheiro para antecipação de empréstimos. Então, aí você teve prejuízo financeiro nesse mês, que você gastou mais. Você tem um prejuízo financeiro? Cara, ok, tá tranquilo, tá sossegado. Agora, você tem um prejuízo operacional, aí é preocupante. Porque significa que você... É como se você vendesse celular. Você está comprando por 100 e vendendo por 80. Então, isso daí é preocupante. Uma hora você não vai dar conta de aportar na Não é o caso do nosso empresa. cliente da DM, não, né, Diego? Você não está vendendo abaixo do que você cobra, não, né, meu amigo? Não, isso é muito importante, gente. Queria contar uma historinha. Me deve. Uma Vamos lá. historinha, a gente dando continuidade aqui falando disso. Me recordei agora de um caso. A gente falou aqui de responsabilidade civil. Ficou claro para você, Crispim, que é responsabilidade civil? Agora ficou bom. O contrato que eu tenho lá cobre. Tá ok, tá ok. Essa cobertura, essa responsabilidade que você tem com o seu cliente, né? Com os terceiros. Antes de você contar a historinha, vamos fazer só um adentro. E é possível pequenas, micro, pequenas e médias empresas fazerem esse tipo de seguro? As pequenas, as micros, pequenas. Saca só essa aí, gente. Os que correm mais risco. Olha só. É que trabalha mais no limite, sabe? Então, assim, para que assumir riscos se hoje o seguro é tão acessível? Se você hoje pode ter uma consultoria, hoje eu aqui ofereço a minha consultoria para você, Gratuita, né? Sem compromisso, A né? única oportunidade que eu preciso é que você me convide, deixe as portas abertas para a gente sentar, bater um papo e a gente analisar os riscos, ver as condições,
ver se você consegue integralizar isso hoje na sua despesa, que eu nem enxergo como despesa, e sim como investimento, porque você está protegendo ali ó, o seu tempo, o seu patrimônio, e o que é mais importante para você. É dali que vem toda a sua receita para você gerir a sua vida. Então, talvez eu seja a pessoa mais importante, um dos primeiros empresários que precisa entrar dentro do negócio. Se você não entrar dentro do negócio... E isso que eu vou contar é interessante, essa historinha. Vamos lá. Eu vou contar uma historinha aqui de um seguro de responsabilidade civil que aconteceu comigo. E eu falo que é um case de sucesso, tá? Essa história começa o seguinte. Um cliente, no mês, ia ocorrer o vencimento da sua pólice de seguro de automóvel. Você falou ali que seleciona bem seus clientes, não seleciona? Não é? Que você quer os clientes bons? Aí, por motivos particulares, a gente não teve interesse de renovar o seguro desse cliente. E é normal no setor. Da mesma forma hoje que a seguradora escolhe os clientes, se o cara, um exemplo, hoje tem uma pequena restrição no Serasa, às vezes inviabiliza ele de fazer um negócio, a seguradora não quer ele como cliente. A LDR também tem a mesma percepção. A gente Todos não nós, quis né? renovar esse seguro. E nós entramos em contato. Ligamos, falando que a gente não ia conseguir apresentar para ele buscar outros profissionais e tal. A gente agradeceu a confiança nesse período, nessa prestação de serviço que a gente prestou a ele. E aí, o que aconteceu? 15 dias após o vencimento dessa pólice, ele capotou o carro. Já pensa o problema. Após o vencimento da pólice. Imagina ele, ó, após ele capotar o carro. O que já vem na cabeça dele? Não renovei o seguro. Não tem seguro. Ele já sabia que não tinha durante o seguro. processo que estava lá. Ele já sabia que não tinha seguro. Nossa. Então, não adiantava ele... O que adiantava ele acionar a seguradora? Perda de tempo. Contrato é contrato. No dia X lá, meia-noite, não tem cobertura. Meia-noite, bateu, esquece. E ele não tem conversa. E ele foi lá e entrou na justiça contra a LDR. Entrou. Não vou segurar. Não. Outra corretora. Contra a corretora. E aí eu quero a ajuda de vocês aqui nessa história. Você concorda que eu falei aqui mais cedo que eu sou a parte mais fraca desse processo? Eu sou só a pessoa que liga o cliente à seguradora. Como diz o bom. Quem que indeniza? É o corretor ou a seguradora? A seguradora. Você concorda também que a minha responsabilidade caminha junto com a vigência da pólice? Eu tive meus ganhos, a minha comissão, para eu administrar aquela pólice no período daquela vigência. Se a seguradora já não tem responsabilidade após o vencimento, qual que é a minha responsabilidade após o vencimento? Concorda que é zero? Concorda que é zero? Você também concorda ou não? Com certeza. E onde você que você falou que não tinha interesse em renovar. Exatamente. A corretora. E a pessoa que estava chegando a extinção. Avisamos. Exatamente. Mas ele não deixou de entrar com processo contra mim. Ele não deixou de entrar com processo. E naquele momento que eu recebi aquela intimação, eu só liguei para o advogado e falei, resolve aí que é caso fácil aqui de resolver. Nós não temos responsabilidade, eu não enxergo a minha responsabilidade. E o que aconteceu, surpreendentemente, nós perdemos essa ação. A LDR teve que indenizar esse cliente um veículo, um valor de R$120 mil. Você tá brincando? Até hoje, eu contando essa história para vocês nesse momento, eu não acredito, eu não entendo que eu errei. Eu discordo totalmente da decisão do juiz. Mas eu tive que respeitar ela, não tive? Porque você colocou eu para indenizar. Se eu não pago, o que acontece? Eu começo a penhorar minhas coisas, patrimônio, dinheiro, banco. Então, o que aconteceu? Eu, como a gente falou aqui, né, Crispim, que aqui é casa de ferreiro, Espeto de ferro. de ferro. Pelo amor de Deus. Tô apavorado aqui. Se você não me falar que tem um seguro aí, ó. O Gustavo, enquanto profissional, tem o seguro da casa, do carro, seguro de vida, seguro da empresa e, não menos importante, o seguro de responsabilidade civil, onde que eu tive que acionar essa apólice para indenizar. Eu sou grato a apenas uma pessoa. Sabe quem é, o Crispim? Lidiane.
Eu sou grato ao Gustavo Mariano, diretor comercial da LDR. Eu achei que era a Lidiane que é um especialista, eu também enxergo o risco no meu negócio. Perfeitamente. Então, eu enxergando o risco no meu negócio, eu não tinha uma apólice só para eu vender para os meus clientes e falar que eu tinha uma apólice. É porque eu enxergo o risco no meu negócio. E ninguém sabe qual que vai ser a decisão do juiz. Eu posso contar isso para inúmeros advogados que, surpreendentemente, eles ficam surpresos. De muito, Porque se a minha responsabilidade caminha junto com a seguradora, por que eu indenizei? E aí tem um pequeno detalhe. Sabe qual foi a decisão do juiz? Eu deveria ter comunicado ele por mensagem, por e-mail, por telegrama, por sinal de fumaça, qualquer coisa, menos uma ligação. Até o extrato da ligação, de que comprovava a ligação, a duração, a gente conseguiu levar, mas lá não provava o conteúdo que, de fato, eu tinha dito para ele. Não tinha as gravações. Não, porque isso aí já é sigilo telefônico, né? Não tinha... Tinha que quebrar. Não tinha jeito. E aí eu tive que indenizar por esse detalhe. Entenda que todo mundo carrega risco. Você entende que essa apólice que eu paguei foi muito mais barato que o prejuízo que foi me colocado? Fala para nós aí, por conta de caso, qual foi o valor da apólice? Só para ter uma ideia, saber que o Mariano, ele também pechincha na hora de comprar do Mariano. Não, a pergunta é boa. E eu posso abrir isso para vocês. O pessoal entende. No seguro, como que a seguradora analisa o risco do seguro? Para o seguro de responsabilidade civil. Para o médico, eu falei para vocês que é especialidade, não é? Então, para o seguro e para o advogado, é a mesma forma de precificação. É o quê? É o faturamento. Quanto maior o faturamento da empresa, maior é o risco para a seguradora. Um escritório de advocacia que fatura pouquinho, o risco é pequenininho. Uma corretora que fatura pouquinho, o risco é pequenininho. Então, eu falo para vocês que esse seguro ficou menos de R$1.000 por mês. Em torno aí de 6, 7 mil reais para eu ter uma cobertura de R$500 mil hoje. Ele é anual, não é isso? É um seguro anual. Vamos fazer uma conta aqui de padaria. Se é R$1.000 por mês, é R$12.000 por ano. Um exemplo, né? Eu falei 1.000, mas assim, na verdade, é uma casa aí de 7, 8 mil reais. A conta de padaria é interessante. O pessoal tem a proporção, né? E você pode terminar sua conta de padaria, faz aí. Que daria R$12.000. 10% de um valor de um prejuízo se você não tivesse respaldado pelo seguro de risco. De responsabilidade. Responsabilidade civil. Que a minha responsabilidade, o juiz olha que legal. Que eu causei um prejuízo pro meu cliente, que já não era meu cliente mais. O interessante que eu penso nisso, né, que a gente já está indo ali para a reta final, é que é o seguinte: o empresário, ele pensa que ele pode se respaldar. Não, esse dinheiro eu vou guardando. E você troca um custo fixo que você conhece, R$700, R$800, R$1.000 por mês, que você consegue planejar, que você consegue organizar, colocar contra imprevisto que pode ser que você tenha se disposto a guardar R$10.000 mensais, ter lá o caixa que o Luiz falou, né, de R$100 mil. Se eu tivesse R$100 mil na minha conta, tá tranquilo. Mas se fosse R$100 mil na conta e não tivesse o seguro, tinha limpado a conta desse empresário e ele ia estar apavorado até agora. Tinha que arrumar mais 20 mil. Arrumar mais 20 mil. O risco da empresa quebrar. Muitas vezes o empresário não dá conta, vai lá, fecha as portas e pronto. Luiz, só para nós finalizarmos, infelizmente nós temos tempo para finalizar o podcast. Apesar de estar sendo uma loucura, é o que eu penso. Toda vez uma loucura. E a gente nem falou de casos de pessoas que, por exemplo, mudaram o negócio por conta de um seguro. Né? A Gol, se eu for falhar muito aqui na minha mentira, a Gol foi um acidente aéreo de uma aeronave segurada que fez toda a operação ser reconstruída, ser reestruturada e o cara começar a operar porque ele tinha uma aeronave que foi acidentada e ela era segurada. Aí ele teve condição de comprar 2, 3 aeronaves e começou
a rodar o negócio. A gente vai ter muito mais oportunidades para gente, conversar Mas não sobre... deu nem a dentro. Gente, quando o papo é bom, o tempo passa rápido. Passa rápido demais. Bem Parece ver, né? que eu sentei aqui agora. Eu peço desculpa se eu tomei o tempo de alguém, do Luiz, de você, porque acaba que eu sou muito Entusiasmo, né? falante também, mas agradeço muito, sabe? É com muita gratidão que eu tenho vocês, sabe? Como parceiros, como amigos, pessoas que eu posso confiar, pessoas profissionais que têm ali toda a validação de um grupo onde que a gente preza tanto, que é o BNI. Então, assim, ó, a LDR está de portas abertas para vocês. Sim, ó, vocês são muito bem-vindos lá. Que massa. Quero fazer uma propaganda aqui, ó, que eu tô aqui de LDR, mas isso aqui é LCK. LCK que proporcionou isso aqui para nós. Que legal, gente. Então, assim, ó, é uma troca muito grande. A LCK hoje é cliente da LDR. Eu sou cliente da LCK. Sou cliente do Diogo também, da Bilsul. Então, aqui, gente, eu só quero expressar minha gratidão. Muito obrigado. Joia demais. Demais, né, Crispim? Crispim, eu quero finalizar isso aqui quebrando o protocolo que você lembra que nós iniciamos o primeiro podcast, o Crispim falou assim que o empresário, nós até debatemos muitas vezes isso aí, que o empresário é solitário. Uma frase que marcou bastante. E hoje eu quero falar que essa frase, para nós, eu digo para nós, eu, você e os meninos aqui, o Luiz e o Gustavo, que faz parte desse network, que para nós não somos mais solitários. Não. Para quem tem essa turma, tem essa parceria, tem esses consultores que vão além de tiradores de pedido, meu amigo, nós acabamos definitivamente, nós não somos mais empresários solitários, meu amigo. Nós vamos ter que cortar essa camiseta da nossa coleção. O empresário é solitário, a gente vai ter que tirar essa camiseta. Porque é verdade, né? A gente fala muito sobre como a caminhada ela é complicada e ela é solitária. Só que os empresários que se dispõem a andar em grupo, a andar em bando, em alcateia, de lobos, em alcateia, ele consegue ir mais longe, né? Porque você consegue facilmente pensar no seu negócio. Agora eu dedetizo e lavo caixa d'água. Pronto. Acabou. No meu uniforme eu não preocupo, porque quem preocupa é o especialista, é o Franks. Eu não preocupo no meu seguro, que quem preocupa é o especialista. E jamais vou preocupar no financeiro e nem vou estudar 12 anos, sendo que eu tenho um doutor com a equipe de profissionais, gestor de processo, engenheiro de processo, tem contador dentro do time da Trado, que dá o show para mim. Eu não vou gastar meus 12 anos aqui, né, não. Eu vou ficar melhor ainda em dedetizar. Pra que isso, né? Fala muito bem, você reforçou e reforça novamente. O bom empresário ele não tem que saber de tudo, mas sim estar com as melhores pessoas, os melhores profissionais. Esse é o segredo, né, Crispim? Mudar a camiseta, essa aí é melhor. Aí nós vamos mudar. E bora bem com novidade aí depois, tá? Sobre camisetas aí. Gente, antes das considerações finais, o Crispim colocou uma cultura aqui que eu achei muito válida. E através dele e de alguns convidados aqui, eu estou até lendo. Eu falei que aqui que eu ia ler um livro. Eu falei que uma dificuldade minha, tá? Era ler. E com algumas dicas e com perseverança, trago aqui do meu amigo Thiago Kenneth Clay, conta a história de vida dele, como um cara bem dizer assim, favelado, sair de chinelo, havaiana colada com grampo, a ser um mega e milionário. E por que não, né, Thiago? Vai chegar lá, né? Bilionário. O cara tá voando. Trilha dos Milhões, do Thiago Kenneth Clay. Acabei de ler, conta a trajetória dele. Eu conheço esse camarada aqui, caboclo novo. Avião. E vamos trazer ele aqui ainda, né? Com certeza, a gente vai ter muita oportunidade. Gustavão, um livro bom para a gente falar sobre riscos e que a gente consegue aí dar uma visão para a galera de como proteger a sua empresa, o que ele pode fazer para blindar, né? Não que a gente precise de um livro técnico, mas alguma coisa aí, como diz o outro, até uma bibliografia, né, de alguém que contou a história e que o seguro fez aí uma diferença na operação da pessoa, né? Pensa aí. Ou algum livro também que você... Gente, a indicação de livro que eu dou para todos, nada melhor do que o Pai Rico e Pai Pobre. Sabe por quê? Ali você começa a valorizar o dinheiro. E quando você começa a valorizar dinheiro e que você consegue entender o valor do dinheiro e o que ele pode proporcionar, você vai querer proteger ele. E aí? Segurança é ter o quê?
Responde para mim. Seguro da LDR. Não, gente. Nada melhor do que é você entender, estudar sobre educação financeira, entender o que o dinheiro pode te proporcionar, entender essa importância e através da leitura que a gente vai conseguindo afiar o machado e deixando cada dia a gente mais ligado a esse mercado que exige tanto da gente. E eu quero aproveitar isso aqui agora, perguntar aqui para o Luiz, você entendeu bem do meu negócio? Você entendeu que o meu negócio faz uma conexão muito grande com o seu? Claro. Um negócio é complementar, o seu negócio é complementar. Então vamos fazer um acordo aqui agora. Eu quero que você me leve para essas próximas visitas para os seus clientes aí, para a gente ter esse mesmo bate-papo lá e a gente analisar esse risco, fazer uma consultoria sem cobrar nenhum real. Fechando muito mais parceria. Isso é network. Isso que é importante. Isso é network. Isso é profissionalismo. Isso é ver além do negócio. É contigo, meu amigo. Qual que é a sua indicação? O Crispim vai ser o último, que ele sempre fecha com chave de ouro. Tem um autor goiano, chama Breno Brito. Inclusive foi meu professor na universidade, quando eu fiz na PUC, fiz administração. Chama Dinheiro do Tostão ao Milhão. É um cara fantástico. Quando eu o conheci, ele tinha uma transportadora, 2 caminhões, ia direto para Araguaia, lancha, jet ski, não tinha seguro. Aconteceu dos 2 caminhões tombarem, perda total dos 2 no mesmo mês, quebrou, faliu, foi lá na lona, devendo muito dinheiro para muita gente, e conseguiu, dentro de uma fabriqueta de tintas chamada Leinertex. Simples assim. Não, na época era uma fabriqueta. E ele fez a Leinertex virar o que virou hoje. Uma das maiores da América Latina, se eu não me engano. Exatamente. Uma das últimas Foi levantamentos. meu professor de finanças. Então, esse livro aí do Breno Brito, Dinheiro do Tostão ao Milhão. Tá ruim de professor esse menino, hein? É o que eu falo. Você vai gastar 12 anos para tentar aprender o que o doutor aprendeu? Jamais, nem corre o risco. O meu livro, ele tá inclusive aqui, a tiracolo, é o Gatilhos Mentais do Gustavo Ferreira. Eu acho que é um livro interessante, né? Porque a gente vê como você precisa ter domínio da forma de conversar para vender mais. Um assunto que poderia ter algum caráter mais pesado, mais difícil, ele consegue ser muito mais prazeroso. Você vê que o pessoal aqui tem domínio de como vender seus produtos, de como vender o seu serviço. Entenda o que você vende de verdade. Aqui os meninos não tem ninguém vendendo gestão financeira e nem seguro. Eles vendem confiança. Quando você entende isso no seu negócio, você vai vender muito, muito mais, né? Vou também fazer aqui uma propaganda. Martim, o filho do Gustavo, vende sonhos. Depois que eu fiquei sabendo esse livro de gatilhos mentais faz muito mais sentido. Fala um pouquinho da banca do Martim, o vendedor de sonhos. Obrigado por essa oportunidade, tá, Diogo? Falar do meu filho, para mim, é muito fácil, mas ao mesmo tempo eu posso até me emocionar, porque é algo que me toca muito. Detalhe, a idade dele, né, que surpreende, né? Meu filho fez 6 anos esse mês, no dia 19. E ele já está com essa banca há alguns meses. E essa iniciativa foi dele, não foi nossa. A iniciativa surgiu dele porque até então ele com 5 anos, ele não entendia muito o que era dinheiro. E ele queria tudo. Queria que a gente comprasse tudo para ele. E aí teve um momento certo de eu falar, tentar explicar para ele hoje a dificuldade que a gente tem hoje para poder dedicar tempo, trabalhar e converter isso em dinheiro para proporcionar as coisas que eles precisam. E aí o que eu falei para ele? Eu falei, meu filho, às vezes o papai queria estar mais presente com você, mas o papai está na empresa. O que o papai faz é só o papai consegue fazer. Então eu preciso me dedicar lá para eu trazer esses benefícios para você, proporcionar o que você de fato precisa, o que você quer. Só que não é tudo que o papai consegue comprar. E aí ele falou assim, papai, então como que eu faço para ter meu dinheiro?
E aí eu falei, ele me pegou de surpresa, que eu não imaginei que ele ia fazer essa pergunta, né, Crespi? E aí eu já pensei rápido ali, eu falei, meu filho, da sua idade, o papai tá pensando aqui que a única forma é começar a vender esses brinquedos, que os brinquedos aqui a casa virou dos filhos, né? Não tem lugar pra pôr lá. É bom que você dá até uma desocupada aqui pra nós. E aí ele adorou a ideia. E aí eu acredito que através da escola, o que ele já tinha visto ali na televisão, ele quis montar a banquinha dele. A banquinha dele, então a gente montou lá em frente à nossa empresa, a LDR Corretora de Seguros. A gente está localizado ali no Marista, exatamente em frente ao Orion, onde está hospedado ali o Hospital Albert Einstein. E ali, a gente no primeiro dia já foi um sucesso. O que a gente colocou lá nessa banquinha? A gente colocou carrinho, o meu sogro escreve uns livros de poesia que me proporcionou pra gente, então tem carrinhos, tem livros. A gente providenciou também paçoquinha, estalinho, então a banquinha dele lá é bem recheada. E aí, quando deu o start dele montar, eu falei, meu filho, papai é comercial, papai é vendedor. Só que o papai, esse vendedor aqui, eu não aprendi a vender na escola, não aprendi a vender na faculdade. Na melhor Por causa do faculdade. seu interesse, e eu como pai, o que eu tenho é só apoiá-lo, eu falei, cara, você vai ter agora suas técnicas de venda. Então, assim, você não vai ser um qualquer vendedor. Você não vai vender a paçoca, você não vai vender o livro, você não vai vender o carrinho. E ali eu tentei explicar para ele o seguinte, então, eu falei, meu filho, vamos lá, esse carrinho seu aqui, você já foi muito feliz com ele? Ele falou, já, papai. Eu falei assim, ó, eu emocionado. Olha só. Aí eu falei para ele assim, então se outra criança tiver esse carrinho, também vai ser feliz? Ele falou, vai. Eu falei, cara, então o que é melhor vender? O carrinho ou a felicidade? Ele falou, a felicidade. Eu falei, pronto, é isso. Eu falei, meu filho, a pessoa que comprar a paçoquinha, tá comprando a paçoquinha ou tá comprando momentos de felicidade? Momentos de felicidade. E aí ele começou a entender essa veia, sabe, das vendas. Filho de peixe, peixinho. Né? Então, hoje a banquinha dele tá lá, Banca do Martim, vendo felicidade, que é o slogan hoje da banquinha dele. Obrigado pela oportunidade aqui de falar um pouquinho dele, de fazer a propaganda da banquinha dele, que agora tá todas as quartas-feiras, das 8 às 10 da manhã, na rua T51, esquina com a Portugal. De frente ao Oreo ali. Em frente ao Oreo. E ele tá lá, uma criança de 6 anos, esperando por vocês. Obrigado. Já pegando o gancho, como é que acha a LDR e o Gustavo nas redes sociais? Faz o merchan aí. O Gustavo, você vai entrar lá no Instagram, você vai achar através do Gustavo_Mariano. Um perfil lá que quando você bater lá, você já vai saber que é o meu. E o da LDR, tá lá, LDR Seguros. Segue lá, a gente fica muito grato para vocês acompanharem um pouquinho do nosso trabalho, do que é mostrado ali para esse público hoje do digital. Fantástico. Doutor Luiz, como é que a gente faz para seguir, acompanhar a Trado e o telefone que vai estar lá no Instagram para a pessoa parar de sofrer com o financeiro, para de contratar gente que não vai resolver seu problema dentro da empresa. Não adianta nada você contratar aquele parente. Eu tenho, só para finalizar, eu fui para dentro de uma empresa, faturando lá seus 1 milhão mês, tranquila, pagando um funcionário do financeiro, pagando lá seus 4 mil reais mês, ou seja, um funcionário muito bem pago. E aí me chamaram, Luiz Guilherme, quero vender a filial porque ela tá me dando muito prejuízo. Falei, sério? Sério. Eu tinha meu patrimônio, construí a filial, meu patrimônio está só diminuindo. Falei, vamos fazer um BPO? O que é isso? Expliquei, beleza. O que a gente descobriu? A filial dava lucro. A matriz dava prejuízo. Era o inverso. Era o inverso. O funcionário do financeiro estava roubando ele? Estava tirando dinheiro de lá? Não. Só que não sabia o que estava fazendo. Não sabia a operação. Não sabia a operação, não sabia ler os números, lançava os números, mas não sabia ler os números que estava lançando. Resultado, a empresa só afundando. E eles tentando recuperar uma filial que não ia resolver nunca. Qual que foi a solução? Recuperamos a matriz, hoje tem 2 empresas saudáveis funcionando. Para me acompanhar, no Instagram, Trado BPO, Trado B de bola, P de pato, O de ovo, e o site. Não, você pediu o telefone.
pode mandar o telefone ou a gente acha lá o telefone no Instagram também. No Instagram acho tudo. Tem uns videozinhos engraçados que a gente fazia no começo. Fortalece. Entender o que é um capital de giro. Aí esses daí vocês vão ter que entrar lá e é o que eu mais acho engraçado do capital de giro. E, gente, eu e o Luiz Guilherme, a gente se assemelha também ao ponto que a gente trabalha, eu trabalho junto com a minha esposa, e o Luiz Guilherme trabalha com a esposa dele. Então, assim, ó, eu quero falar também a gratidão de eu ter uma pessoa ao meu lado, que é minha esposa, Lidiane Mariano. Uma pessoa que me apoia, que acredita em mim, sabe? E que ela é a base de tudo. Se eu tô aqui hoje com vocês, eu devo muito a ela. Valeu. Isso aí, tá vendo? A empresa só cresce com pessoas competentes e conseguem administrar a operação. Falei que a Lidiane que tinha vendido o seguro pro Gustavo, ele não quis assumir não, mas foi ela que vendeu para ele. Mas pode ter certeza, viu, Gustavo? Que atrás de um grande homem é uma grande mulher. Eu passo por isso e partilho com vocês, que minha esposa também está comigo lá e sou grato a Deus por tê-la comigo. Deus é bom o tempo todo, né? Sempre. A gente que judia dele. Ele fala, Atrados não seria o que é hoje se não fosse a Juliane. É uma engenheira de produção e se não tiver a engenharia de produção dentro de uma empresa de PPO, não funciona. É com muita dor no coração. Me despeço de você, viu, Luiz? Foi um prazeraço ter você aqui. Você, Mariano, nem se fala, né? São dois profissionais aqui que vão além de ser uma consultoria, né? Que vendem o quê? Experiência, confiabilidade e, claro, né? Segurança. Nossa, chega a arrepiei, ó. Vai além de qualquer negócio. É isso que a gente procura, né? Grupo de network é isso, uma família, né? Com certeza. Crispim, onde é que nós achamos a Biosolve? Vamos despedindo, né? Infelizmente. Biosolve, @biosolveclean. Vai achar lá tudo sobre dedetização, controle de pragas. Agora estamos falando aí de mais dicas sobre controle de pragas. E agora, Dona Andréia ligando, comunicando para o pessoal entender que a Biosolve está toda hora. A Dona Andréia, ela não dá sossego para a Biosolve, mas isso é a nossa função, está à disposição do cliente. E a LCK, como é que a gente acha a LCK? Cara, nós estamos lá no @LCK Uniformes, entregando sempre o quê? Satisfação, gente. Sou igual o Martim, viu? Entregando felicidade, viu? Aprendi com ele aqui. E o seguinte, gente, a Biosolve, o Crispino falou, mas tá com uma novidade aí excelente. Limpeza e lavagem. Lavagem que fala? Sim, senhor. De placa solar, gente. Quer aumentar a sua fornecimento, como é que a gente fala? O desempenho do seu e a eficiência dos seus equipamentos solares, a Biosolve está com essa solução para você. Entre em contato lá. Gente, infelizmente, temos que romper aqui com uma dor no coração muito grande de tê-los aqui. E até a próxima. É isso, Crispim? Com certeza. Até a próxima e muito obrigado, pessoal. Tchau. Até mais.